Amém, irmãos? Eu saudo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Feliz sábado a todos. E peço licença também para adentrar a sua casa. Vamos cultuar a Deus, vamos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Hoje o culto, eu vou ler um texto aqui em Salmos, em nome de Jesus, Salmos número 1. Se você quiser acompanhar aí da sua casa, Salmo número 1, do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Mediante esse texto, meus irmãos, vamos fazer uma oração para Deus abençoar grandemente esse culto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nós somos gratos a Ti, Senhor amado, por mais essa oportunidade que nos concede, Senhor, de mais um dia de sábado, o dia do Senhor, estarmos aqui, Senhor amado, reunidos para adorar a Ti, Senhor amado, porque Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Muito obrigado, Senhor amado. Abençoa grandemente esse culto, Senhor amado. Fala conosco através dos louvores, fala conosco, Senhor amado, através da palavra de Deus, Senhor amado. Usa o Seu servo, Senhor, para que nós possamos sair daqui edificados por Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado. Eu te agradeço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que nessa manhã, irmãos, o seu maior prazer seja adorar o nome de Deus. Às vezes os dias não são fáceis, né? Mas o melhor é nós entregarmos toda a nossa vida, o nosso ser e a nossa adoração ao nosso Deus. Vamos louvar nessa manhã.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, o mensageiro desta manhã é o pastor Douglas, que tem por tema: onde está a sua raiz? Onde está a sua raiz? Né? Vamos meditar um pouquinho aí nessa, que está no Salmo número 1, né? Onde está a sua raiz? E nesse momento, nós vamos adorar a Deus com nossos dízimos e oferta. Os irmãos que estão assistindo virtualmente, pode ver aí na tela aí o número da conta, e depois pega o canhotinho e entrega lá para o pastor Walter. Eu quero ler um texto aqui em 2 Coríntios. Capítulo 9, versículo 6, que diz assim: E te digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer morar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a obra. Amém? Vamos fazer uma oração nesse momento para os dizimistas e ofertantes desta manhã. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor. Nós sabemos que até aqui Tu tens nos sustentado, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, pelo o nosso trabalho, Senhor amado. Muito obrigado, Senhor amado, por nós ainda estarmos aqui contribuindo com a obra do Senhor. Ó Senhor, abre porta também, Senhor. Se porventura alguém está desempregado, abre porta, Senhor, dá um escape para os teus filhos, Senhor amado. Não deixa faltar nada nas suas casas, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos assim, Senhor amado, e nós te agradecemos por tudo isso. Abençoa grandemente os dizimistas e ofertantes dessa manhã, Senhor amado. Em nome de Jesus Cristo eu te agradeço hoje e para sempre, Senhor. Amém, amém.
Som. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus, estamos mais uma vez aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que louvor maravilhoso. Que se abram os céus. O teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que coisa maravilhosa. Queria que neste momento você abrisse a sua Bíblia aí onde você está, na sua casa, talvez em seu trabalho, talvez dentro do seu carro. Abra a tua Bíblia em nome do Senhor Jesus, no Salmo 1, para a honra e glória do teu nome. Diz assim os Salmos 1: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz ou leva à destruição. Encurva a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de graça, Deus de glória e Deus de poder, aqui nós estamos diante de Ti, para, Senhor, trazer a Tua palavra, Senhor, porque Tu és um Deus de misericórdia, de honra, de glória e de graça. Ilumine, Espírito de Deus, a nossa mente, os nossos pensamentos, Senhor Deus. Permita que a Tua palavra ela venha sobre nós e nos traga, Senhor, e nos faça transformado, Senhor. Transformação a nós, Senhor. Senhor, que o Teu Espírito, Senhor, seja sobre nós em nome de Jesus Cristo. Para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Amém. Glória a Deus. Hoje eu trago com o tema: onde está a sua raiz? E começamos aqui com o Salmo 1, falando sobre a árvore plantada junto a correntes de água, ou a água plantada junto aos ribeiros. E hoje nós queremos falar sobre essa questão da onde está a sua raiz. Domingo passado, nós falamos sobre como você está. É as condições que você está quando o Senhor Jesus, Ele chegar. Ali nós falamos sobre a parábola das 10 virgens, falamos das prudentes e das tolas. Falamos sobre a questão da volta, como o Senhor vai estar. Então a gente fala sobre a questão do caminho, de você seguir o caminho, de você estar firme quando Jesus, Ele voltar, você passando, com toda a dificuldade que nós estamos passando, como você está, quando chegar mesmo a grande tribulação, como você vai parar, como você vai se portar, como você vai estar. Quando o noivo vier buscar a sua igreja. Mas hoje eu quero falar sobre essa questão da árvore plantada. Eu quero falar sobre a questão da raiz. A questão da raiz. Como está a sua raiz? Onde ela está plantada? E para falar sobre isso, eu quero falar sobre um dos componentes que foram montados quando o povo
saiu do Egito e atravessou o Mar Vermelho e começou a caminhar sobre o deserto, Moisés ele sobe para falar com Deus. Deus ele dá as tábuas, os 10 mandamentos, depois dá um monte de instrução para Moisés, para que ele construa o tabernáculo, para que ele construa os utensílios do templo. O templo ele vai ser itinerante, ele vai andar com o povo. Então Deus fala sobre a questão da arca, o que ele deveria fazer com a arca, como ele deveria construir a arca. E um dos componentes que se usa, tirando o ouro, tirando o bronze, tirando a prata, é a madeira de acácia. A madeira de acácia. Eu fiz uma pregação sobre a madeira de acácia, eu acho que faz uns 10 anos atrás. Eu fazia na agenda, eu escrevia tudo na agenda. Eu até tentei achar a agenda para ver o que eu tinha escrito, para reler esta pregação, porque eu fiquei com esta palavra a semana inteira sobre nós. Essa semana a gente teve uma notícia muito triste. Morreu uma irmã de uma família amiga nossa, que é a irmã Anália, que nós até tínhamos orado sábado passado, oramos domingo também, que ela estava internada, e ela veio a falecer esta semana. Há 2 semanas atrás também a gente tinha orado pelo Rogério, que era um amigo do Marcos, que trabalha comigo lá no Incor, e o menino também faleceu. Então são pessoas jovens. E traz uma certa tristeza sobre isso. Traz uma certa tristeza de como nós estamos. Então a madeira de acácia aqui, quando Deus ele pede para que faça os componentes daquele tabernáculo e de todos os utensílios, para que seja com essa madeira de acácia. E é interessante essa madeira de acácia, porque quando a gente pega a madeira de acácia, e eu fiz uma relação sobre essa questão da árvore plantada junto a ribeiro, é maravilhosa, porque a madeira de acácia, ela é frequente, ela é citada, é uma referência, é objeto de construção empregada ali no tabernáculo. No livro do Êxodo a gente vê isso. Quando ele sai do Egito, aí Deus já dá a ordem. Então o emprego dessa madeira é de grande importância. Constrói até a Arca da Aliança. Depois eles cobrem com ouro por dentro, por fora. Mas a gente pensa, né? Por que a madeira de acácia? Por que a madeira de acácia? Se a gente for para a história e for para as informações que a gente tem da época, a gente vai ver que a madeira de acácia, ela é até uma madeira que era comum daquela região, não tem outra, é uma madeira comum naquela região. Mas só que aquela madeira de acácia, quando você olha, ela é toda tortuosa, ela é espinhosa. Mas Deus manda trabalhar sobre aquela madeira. Deus, ele dá inteligência a Bezalel, está escrito lá em Êxodo 32, 2. Ele dá inteligência a Bezalel, para Bezalel, com toda a sua inteligência, trabalhar sobre aquilo, trabalhar sobre o ouro, sobre a prata, sobre o bronze. Mas a madeira olhando, ela não é uma madeira, não é uma árvore, não é um mogno. Ela é toda tortuosa, mas era comum naquela região. Uma vista prática, é o que temos naquela região. Ela cresce ali naquela região árida. Uma região que tem uma questão de uma diversificação de temperaturas entre a questão da noite, do frio,
da noite e do dia, a noite frio, de dia muito calor. Tem a questão do clima. Tem a questão das tempestades. Mas ela resiste ali. A madeira de acácia, ela é densa, mas ela também é extremamente forte. Então ela era uma grande opção para a construção daqueles utensílios. É uma madeira que resiste ao apodrecimento, porque ela deposita dentro dos seus miolos substâncias indesejáveis. Então, no seu íntimo, substâncias indesejáveis e que são conservantes, e que não é uma fonte de prazer para insetos, para pragas. Ela é densa, difícil de penetrar água, impermeável. Ela aguenta agentes de degradação igual ao tempo. A gente vê que eles vêm com tabernáculo e caminhando pelo deserto, e era um tabernáculo até a construção do templo por Salomão. Aí já não há mais, digamos, a utilidade de se montar o tabernáculo, porque já tem o templo que Salomão constrói, mas permanece a arca. A arca, ela só vai desaparecer lá com Nabucodonosor na Babilônia, quando invade Israel, aí a arca desaparece. Quando ele leva os utensílios do templo para lá, ela desaparece. Então ela resiste no tempo. Ela resiste a agentes de degradação. Os materiais que foram usados da madeira de acácia foi a construção da Arca da Aliança. Êxodo 25, 10 e 37, 1. Foi a mesa dos pães da proposição. Êxodo 25, 23 e 37, 10. Os altares, Êxodo 27, 1, 37, 26, 37, 25 e 38, 1. As varas para transportar tais itens, Êxodo 25, 13, 28, 27, 6, 35, 37, 4, 15, 28, 38, 6. As colunas para a cortina e o reposteiro, Êxodo 26, 32, 37, depois 36, 36. As armações do painel, Êxodo 26, 15, 36, 20. Bem como as tranças, Êxodo 26, 26, 36, 31. Quando você começa a ler, a partir ali do versículo, a partir do capítulo 25, até um pouco antes, que Deus vem dando a ordem de como construir aquilo, é usado muito a madeira de acácia. Mas o interessante é como aquela madeira ela consegue resistir no deserto. Como que consegue resistir no deserto? Como que ela consegue? Ela cresce naquelas regiões áridas. E em qualquer lugar do deserto. É uma coisa comum. Comum. Mas a sua raiz. Quando eu procurei na minha agenda antiga sobre a questão da acácia, eu tinha uma foto de uma acácia. E era interessante como a raiz dela é forte e penetrável. Então, embora o seu tronco ele sofra todo tipo de intempéries sobre a questão de tempo, sobre a questão de condições, sobre a questão de mudança de tempo, o tempo que passa, a raiz ela continua firme. A raiz ela continua firme.
E ao mínimo de pouca água, gente, ao mínimo de pouca água, ela novamente ela se restabelece, floresce novamente, se torna frondosa. Ela é criada por Deus. Como ela chega no deserto, ela é criada por Deus. Ela produz porque é a única encontrada no deserto. Mas aí a gente pergunta, mas como se comparar a nós, com todas as nossas dificuldades, para sermos igual a ela? Dura, resistente, impermeável e até maleável. E a única fonte para trabalho. Lógico que se eu colocar todas essas características da madeira de acácia, nós vamos ter características maravilhosas, né? Dura, resistente. Coloca isso sobre a sua vida. Coloca sobre aquilo que você tem vivido com Cristo. Ser duro, resistente. Duro que eu falo é não ir para outros ventos por qualquer coisa, não. Você continua resistente. Impermeável não é qualquer besteira que entra sobre a sua mente. Única fonte de trabalho, então, é você. Embora você se sinta fraco, espinhoso, tortuoso, é você que Deus quer trabalhar. É você que Deus quer trabalhar. E quando a gente coloca todas essas características, a gente pode pensar, não, mas então eu sou super crente. Não. Você sofre ações do tempo. Você sofre ações das circunstâncias. Você sofre ações das coisas que te acontecem. Das tristezas que te abatem. Você sofre em seu pensamento, sofre. Mas o que nós podemos tirar desta árvore é que a raiz, ela tem que ser bem firmada. Bem firmada. Bem firmada, ao ponto de que só o cheiro das águas faça novamente brotar. Faça somente brotar. Então eu comparo com aquela árvore, versículo 3 do Salmo 1. A árvore que está plantada junto ao ribeiro. Junto ao ribeiro. Junto às correntes de água. De tudo isso que a gente tem vivido, de tudo isso que a gente tem passado. Como você está, da onde você está tirando a sua fonte? Onde você está plantado? É água viva ou água morta? Da onde você tem tirado a sua energia? Não é porque você é melhor, que você é mais inteligente, que você é mais bonito, não. Tem que vir de Cristo. Porque Ele sim é a água viva. Ele sim. A árvore plantada a águas, junto ao ribeiro, a águas correntes. É onde nós temos que plantar a nossa vida cristã. E Jesus é a única fonte de água viva. E aqui não se esgota. Não se esgota. João 7, 37 ao 38 diz assim: no último dia da festa, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Rios de água viva. Então a árvore plantada junto ao ribeiro, a árvore que mesmo que sofre ação de
do tempo, a árvore que mesmo agora com tudo isso que está acontecendo, se encontra às vezes com um pensamento, digamos num termo corriqueiro, um pensamento rápido, um pensamento a milhão. Essa pessoa, ela coloca a sua raiz, e mesmo com tudo que está acontecendo, a raiz dela tem sido alimentada em fonte de água viva. E para você ser alimentado em fonte de água viva, Jesus ele fala: se você tem sede, venha a mim e beba. Jesus ele não coloca nenhum impedimento sobre nada. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Então, se você tem passado por tantas dificuldades e acha que a sua raiz ela está morrendo, venha até Cristo e beba. E para beber dessa água eu tenho que ler a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que pelo menos gritar ao Senhor: misericórdia. Outro dia colocaram num grupo, assim ó: ore quando tiver vontade. Ore para ter vontade. Ore mesmo sem ter vontade. Ore até ela aparecer. Porque é assim que nós sabemos que a nossa raiz e que na nossa árvore plantada, ela está junto de uma fonte que não se esgota. E ela vem de Cristo. E como eu aprendo de Cristo? Através da palavra de Deus. Fonte inesgotável. Os riachos sustentam a planta. Águas correntes, ou água junto ao ribeiro, é quando você está e se encontra vazio, está totalmente vazio, e nada consegue preencher esse espaço vazio. Nada consegue preencher, nada consegue te trazer digamos, a ser completo, totalmente. Parece que a sua alma não tem nada. As coisas desse mundo, as diversões desse mundo, não podem preencher esse espaço. Não podem. A nossa sede física, e mesmo que ela preencha temporariamente, no final nos deixa vazio novamente. Porque a fonte, ela se esgota. Ela se esgota. No entanto, a água viva de Deus vai satisfazer totalmente a nossa alma, o nosso desejo, aquilo que se encontra vazio. Porque Ele consola, Ele traz alegria, Ele enxuga as nossas lágrimas, Ele nos transforma, e se houver necessidade de quebrar o vaso e fazer de novo, Ele faz. E Ele enche novamente o vaso. Porque a palavra do Senhor em Isaías 44, 3 e 4 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre a tua descendência. Eles brotarão como grama, como salgueiros, junto às correntes de água. É o rio que alimenta, é a água que alimenta, é o Espírito que nos consola, que nos preenche, que junto a correntes de água nos levam a tornar a nossa raiz
firme em Cristo. O fruto que nós esperamos dela. Porque a palavra diz assim: será plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer prospera. É interessante isso, porque o que dá a nos entender, às vezes, se a gente não parar para ver o resto, e para ler a palavra de Deus, parece que então tudo que eu colocar a minha mão vai acontecer. E nem sempre é assim. Nem sempre vai acontecer o que você quer. Nem sempre a oração respondida e aquilo que você quer, nem sempre a sua oração vai ser respondida. Nem sempre aquilo que você quer vai acontecer. Seria bom que tudo acontecesse aquilo que a gente pedisse, mas Deus conhece. Deus sabe o que é melhor para nós, e quando a gente se coloca como uma árvore plantada junto a ribeiro, a gente deixa que o ribeiro nos alimenta, e não nós vamos atrás do nosso alimento, o ribeiro nos alimenta. Jesus nos alimenta. E sabemos que Jesus, Ele oferece. Se você tem sede, venha a mim e beba. E mesmo que as coisas não acontecem ao seu querer, mesmo que as coisas não acontecem do jeito que você quer, mesmo que você não tenha tanta prosperidade como você quer, assim, a tua raiz ela tem que estar plantada junto a Ele. Porque mesmo no seu estado de dificuldade, e mesmo no seu estado às vezes de tristeza, Deus entra com providência. Deus entra. Deus sacia a sede mais profunda da nossa alma. Nós encontramos paz em Jesus. E encontrando paz em Jesus sobre tudo aquilo que Deus, Ele quer, sobre tudo aquilo que Jesus, Ele quer nos proporcionar, seremos também agentes de transformação. Então são os frutos que a árvore dá ao seu tempo certo. Frutos que transformam, que traz transformação, nos transformam e levam transformação. Como a mulher samaritana. A mulher samaritana, em João 4, ela vai pegar ali a água, a fonte, e se encontra com Jesus. E Jesus a explica que a água que ela estava vindo trazer ainda poderia novamente dar sede, mas a água que ele estava oferecendo, essa seria uma fonte inesgotável. Ela fica e ela sai tão transformada com aquela palavra maravilhosa, que quando ela vai até a cidade, ela fala: olha, eu encontrei profeta, eu encontrei alguém que me explica, que me dá essa água da vida. Eles vão para saber porque ela está falando. Então ela é um agente transformador, ela é o fruto que dá em tempo certo. E o Salmo, 1º verso 3, ele fala isso. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de água, que dá o seu fruto no tempo certo, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele fizer prosperará. E isso é maravilhoso.
Então a conclusão que nós chegamos disso, que a minha raiz ela tem que estar bem plantada. E eu tenho que saber aonde eu tenho colocado minha raiz. Onde você tem colocado a sua raiz? Em tudo isso que estamos vivendo. Domingo passado eu falei, passou-se 1 ano de pandemia, e como você está? Agora eu quero te trazer ao presente, onde está a tua raiz? A tua raiz, ela bebeu desta água, que ela não se esgota durante esse tempo. Ela estava firme na rocha. Ela te fez que mesmo com todos os problemas, que você não se perdesse. Como está a sua raiz? Ou ela está seca? Ou ela se apodreceu porque a água não era boa? Ou ela foi procurar uma outra fonte que não é a água da vida? Como está a sua raiz? Porque Jesus, nesta manhã, Ele quer curar a tua raiz. Ele quer mudar o estado que você se encontra. Ele quer que você, mesmo chegando acabado até Ele, com sede, todo confuso, Ele quer te falar: olha, eu sou a fonte da água viva. Você só tem que beber dele. Você só tem que ouvir dele. Você só tem que deixar que Ele trabalhe em você, para que Ele te dê vida novamente, para que Ele te tire desta sentença de morte, para que Ele tire desse cheiro de podridão, e te coloque um bom perfume sobre você, que é o seu amor, o seu sacrifício, as suas atitudes, o caráter de Cristo. O Senhor, Ele quer mudar você. O Senhor, Ele quer realmente te transformar. Mas a tua raiz, deixe ela penetrar na fonte de água viva. E perceba que são águas correntes e não água parada e podre. Para que Deus entre com a sua misericórdia. Para nós concluirmos, Apocalipse 7. Versículo do 14 ao 17 diz assim: eu lhe respondi, meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. E nunca mais terão fome nem sede, nem cairá sobre eles o sol nem calor algum. Porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Eu quero que você feche os teus olhos, onde você estiver, e pergunte para você mesmo: como está a minha raiz?
O que eu fiz com ela? Em que situação que ela se encontra? Deus, Ele pode sim fazer com que você não tenha mais fome, não tenha mais sede. E mesmo se passe com todas as dificuldades, a tua raiz fixa na fonte da água da vida. Encurva a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de misericórdia, de honra, de glória e de poder. Muitos são, Pai Senhor, as dificuldades que nós passamos, muitos são as dificuldades que nós vivemos. Senhor Deus, as tribulações que passamos. Senhor Deus Todo-Poderoso, mas queremos, ó Pai, Senhor Deus, que a nossa raiz ela possa estar firmada, que ela possa estar, Senhor Deus Todo-Poderoso, firme e sendo alimentada na fonte da água da vida. Senhor Deus, entra com a tua misericórdia. Transforma, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Entra com a tua providência, entra com a tua graça, entra com a tua glória, porque tu és um Deus eterno. Senhor, queremos te louvar e te engrandecer, queremos te bendizer, Senhor. Por isso, Pai, Senhor Deus, faz que possamos estar firmes diante de ti, junto ao ribeiro, junto a águas correntes. Faz, ó Pai, Senhor Deus, que possamos ser sim, Senhor, duráveis. Faz que possamos sim ser maleáveis à tua voz, à tua ordem. A sermos obedientes, Pai. Faz, ó Pai, Senhor, que possamos estar firmes, mesmo em meio ao vendaval, mesmo em meio, Senhor, às tempestades. Faz, Senhor. Olha para nós, Senhor Deus Todo-Poderoso, e entra com a tua providência, com a tua graça e com a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Eu quero terminar este culto com a oração, é o nosso momento de oração. E nesse nosso momento de oração, nós vamos estar aqui orando por algumas pessoas. Pessoas que durante a semana falaram: olha, ora por mim, apresenta esse, apresenta aquele. E glória a Deus por ter esse momento e nós estarmos apresentando as pessoas. Pessoas para que recebam cura, pessoas para que recebam a libertação, pessoas para que entrem com providência, famílias que sejam unidas e novamente juntas em amor. A nossa oração desta manhã é pelo Gustavo, amigo do Lúcio. Ele sofreu um acidente de moto, está internado. Vamos orar pelo Gustavo. Nós vamos orar pela Ana Maria, chefe da Rosane. Nós vamos orar pela Kathleen, que é filha da Abigail, sobrinha da Beth. Nós vamos orar pela Natália, filha da Sônia e do Alexandre, que está aí grávida, e para que o Senhor prepare uma melhor hora para ela. Nós vamos orar aqui pelo José Piccolo, meu tio, para que o Senhor entre com cura. Nós vamos orar pelo esposo da dona Marli, que está internado há mais de um mês com Covid. Senhor, mas Deus tem feito uma grande obra. Aleluia! Nós vamos orar pelo Lucas, filho da Alcione, que trabalha com a Simone. Nós vamos orar pelo esse jovem, para que ele tenha libertação. Rapaz batizado, e que se encontra no momento onde às vezes os jovens ficam confusos sobre a questão de servir a Cristo ou não. E às vezes parece que as alegrias do mundo são maiores. Nós vamos orar pelo Lucas, vamos orar pela Rosária, mãe da Larissa, e vamos apresentar aos irmãos da Larissa, o Maicon, o João, para que o Senhor transforme a vida da Rosária. Nós vamos orar
pela Paula, a sobrinha da diaconisa Neide, pelo Paulinho, pela Daiane, filha da diaconisa Gedalva, pela Valéria, amiga de serviço, pela Kelly, minha cunhada. Nós vamos orar aqui pela Maísa, minha sobrinha. Nós vamos orar aqui pelo João Pedro e pela Larissa. A Larissa é a minha nora, João Pedro é meu filho, a Larissa está grávida, está chegando também. Nós vamos orar aqui pela família da Daiane. Daiane, nós vamos orar pela tua filha, Maria Clara, pela Tayane, pelo seu esposo. Que o Senhor entre com providência sobre a família de vocês, sobre a família da Lígia, o seu filho, o esposo, sobre a sua mãe, irmã. Nós vamos orar pelo Celso e sua esposa. Nós vamos orar pela irmã Marli Falcão, que perdeu o pai essa semana, para que o Senhor consola. Nós vamos orar pela irmã Sandra, que pede oração também por toda a sua família. Nós vamos continuar orando pelo Daniel, que é o presbítero, desviado, ou que está afastado, magoado com a Assembleia de Deus. Nós vamos orar para que ele volte à casa do Senhor, que ele possa estar congregando novamente. Nós vamos orar pelas famílias da igreja, pelos jovens da igreja, para que o Senhor entre com providência sobre os jovens da igreja, que os jovens estejam louvando, engrandecendo, que nada impeça eles de adorar a Deus. Como está a sua raiz? Encurva a tua cabeça e ore comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus de graça, de glória e de poder, aqui nós estamos diante da Tua misericórdia, diante da Tua graça e diante da Tua glória. Estamos Te louvando, engrandecendo e bendizendo o Teu nome, e queremos Te adorar, queremos Te glorificar, Senhor, por isso que nós colocamos aqui, Senhor Deus, esses pedidos, Pai, pedidos de cura, pedidos de libertação, pedidos, ó Pai, Senhor Deus, de famílias, ó Pai, Senhor Deus, que se encontram aprisionadas. Senhor Deus, entra com a Tua misericórdia. Senhor, de crianças que estão para nascer, Senhor, entra com a Tua grandeza, com a Tua graça. Livra, Pai, Senhor Deus, livra as famílias, livra da violência doméstica, entra com a Tua grandeza, com a Tua glória. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa, Pai, Senhor Deus, entra com a Tua providência, olha os nossos jovens, nossos filhos e filhas, Senhor Deus, entra com a Tua providência, cura, Senhor Deus, as raízes que se encontram, Pai, Senhor, se encontram, Pai, doentes, se encontram, Pai, Senhor, desnutridas da Tua palavra, desnutridas da Tua presença, com sede que não se saciam, Senhor, para que elas possam olhar para a fonte, que é o Senhor Jesus Cristo. Ora com a Tua providência, traz os que estão afastados à Tua casa, cura os que se encontram em leitos, ó Pai, Senhor Deus, dentro dos hospitais. Senhor Deus, consola os que perderam parentes. Senhor, entra com a Tua providência. Quanta tristeza, Senhor Deus, quanta, Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, histórias que às vezes nos comovem, mas também Te agradecemos pelas curas, Te agradecemos pelas recuperações, Te agradecemos, ó Pai, Senhor, por pessoas, ó Pai, Senhor Deus, que aprenderam que as suas raízes precisam estar, Senhor, mergulhadas na fonte de água viva, que é o Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, entra com a Tua providência e visita, Senhor. Visita, Pai, Senhor, neste sábado, é o que nós Te pedimos. Visita os consagrados da nossa igreja, visita as famílias, visita os casais, Pai. Senhor Deus, tira as brigas, as contendas.
Senhor Deus, famílias que se encontram com dificuldades financeiras, Pai. Senhor Deus, famílias que o esposo ou a esposa esta semana foram desempregados. Senhor, entra com a tua providência, entra com a tua graça. Abençoa o nosso país, Senhor. Senhor Deus, como outras partes, Senhor Deus, do nosso planeta, Senhor, que estão sendo atingidos, Pai, Senhor, por essa pandemia. Senhor, nos ajuda em nome de Jesus Cristo. Nos ajuda, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que você, meu irmão e minha irmã, possa beber desta fonte de água viva que é Jesus. E que você possa ser igual a madeira de acácia, mesmo tortuosa, espinhosa, Deus pode trabalhar você. Deus pode transformar você. Deus pode fazer com que você se torne algo precioso naquilo que você sabe fazer e para aquilo que Ele lhe chamou. Mas coloque a sua raiz na fonte de água viva. Encurva a tua cabeça e seremos despedidos com a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo, e seja sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe.